Qual é o percentual de lucro ideal? Será que quanto mais lucro, melhor? Essas são duas perguntas e duas reflexões que sempre me perguntam nos meus programas, nas minhas palestras, nas minhas mentorias com donos de pequenas e médias empresas. Qual é o percentual ideal de lucro? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Let's go! Eu sou o Marcos Marques, idealizador do programa Acelerador Empresarial. Uma dúvida recorrente e muito comum na cabeça do empresário é qual que é a margem de lucro ideal, o percentual ideal para ter na minha empresa. E aí a gente tem alguns mitos. O primeiro mito é aquele que a empresa que vende produto vai ter uma margem de lucro menor do que a empresa que vende serviço. Porque a empresa que vende serviço não tem que fabricar o produto. Isso não é uma regra. Isso depende muito da característica da operação da sua empresa. Então, a questão da margem, essa resposta de qual é o percentual ideal, isso vai variar muito de empresa para empresa, de acordo com a característica da estrutura do funcionamento da sua empresa. O que você pode buscar são referências, são benchmarking nos mercados. Por exemplo, eu já ouvi, a empresa de serviço tem que ter pelo menos 20% de margem de lucro. Isso também depende muito. A questão é que o percentual, não existe uma resposta certa. O que é importante é você definir uma meta que seja alcançável de acordo com a característica da sua empresa. E outra, você tem que olhar para o histórico. Qual que é o percentual que você tem historicamente? E definir as suas metas com base nesse histórico. E se você está começando, você pode perguntar, mas Marcos, eu estou começando, eu não tenho histórico de percentual de margem de lucro. Aí você deve trabalhar da seguinte forma, você tem que definir um valor de retirada mensal que seja suficiente para você sobreviver, para você viver, e o restante você tem que reinvestir na sua empresa até que ela ganhe maturidade, até que ela ganhe consistência de crescimento. Então você que está começando, você tem que definir essa retirada mensal, que você consiga sobreviver sem esbanjar e reinvestir na sua empresa. A mesma coisa também para quem tem uma empresa mais madura, que já cresceu, que tem 50, 100 funcionários. Um erro comum que acontece de alguns empresários é retirar muito lucro do negócio, retirar muito caixa da empresa. E aí vem a resposta de outra pergunta que é, será que quanto mais lucro, melhor? Depende. Você tem que calibrar o percentual de uma forma também que você reinvista na empresa. Às vezes, você tem que sacrificar um pouquinho mais de margem para poder reinvestir no seu negócio. Investir em processos, em capacitação das pessoas, na melhoria do produto, na satisfação do cliente. Porque às vezes, investindo um pouco do seu lucro nesses fatores que fazem a empresa crescer mais, você aumenta a velocidade de crescimento da sua empresa. E aí, pode ser que você tenha uma margem um pouco menor, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, ao invés de estar faturando 1 milhão, você está faturando 3, você está faturando 5 milhões. Então, nem sempre mais lucro é melhor, porque você precisa reinvestir na sua empresa. Olha, eu não estou dizendo aqui que você não tem que tomar ações, medidas e estratégias para melhorar o lucro do seu negócio. Não é disso que eu estou falando. Você, como empresário, como empreendedor, tem que estar constantemente atento à sua margem e tomando iniciativas para melhorar essa margem. Só que nem sempre você precisa focar tanto na margem, porque você precisa reinvestir. Eu vejo muito empresário que começa a fazer sucesso, começa a ter um lastro financeiro, um colchão financeiro, um caixa, e aí ele começa a pegar muito dinheiro da empresa e investir em patrimônio pessoal ou em outras estratégias, e não retroalimenta o negócio. Muitas vezes a empresa é o melhor investimento que você tem e vale a pena você reinvestir
para poder gerar mais crescimento. Aí você sacrifica um pouco a margem, mas você tem mais volume de vendas, mais volume de faturamento e, consequentemente, tem mais caixa. O que você prefere? Faturar 1 milhão por ano e ter 20% de lucro, isso dá 200 mil reais de lucro? Ou você prefere faturar 2 milhões e ter 17% de lucro, 15% de lucro, por exemplo, que dá 300 mil reais de lucro? Essa é a reflexão. Você tem que olhar para o volume financeiro também e você tem que ter competitividade. Até porque se a sua empresa está prosperando, se a sua empresa está crescendo, essa é a hora de você investir e fazer ela acontecer, para que você crie uma barreira de entrada para novos concorrentes e para que você crie perenidade no seu negócio, para que seu negócio suporte turbulências, suporte crises. Quanto mais maduro, maior o seu negócio tá, mais ele vai suportar oscilações de mercado e você precisa criar essa perenidade, você precisa criar essa base para sua empresa, né? E para isso tem que reinvestir. Então, o percentual de lucro ideal varia muito de empresa para empresa e nem sempre ter mais margem é o melhor. Inclusive tem empresa que tem estratégia, que tem investidor por trás da empresa, que tem estratégia de não dar lucro, que o executivo é cobrado para que a empresa não dê lucro, porque se ela está dando lucro, ele não está investindo em ações para que ela possa crescer o mais rápido possível. É apenas uma reflexão que a gente está fazendo aqui sobre o percentual de lucro ideal e sobre a questão de será que mais margem e mais lucro é melhor? Nem sempre. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, se agregou valor para você, compartilha, deixa o seu comentário, curte. A minha missão é te ajudar a fazer a sua empresa crescer, assim como a gente fez no nosso negócio, que saiu para mais de 200 funcionários. Você pode acessar o meu site, se cadastrar na minha lista, pois você vai receber semanalmente um e-mail meu com um vídeo que tem uma ferramenta de gestão, que tem uma estratégia, uma reflexão para você acelerar cada vez mais o crescimento da sua empresa. Eu te desejo muito sucesso e eu te vejo num próximo vídeo.